Meus prezados e queridos irmãos, é um privilégio para mim participar deste curso à distância, promovido pelo pastor Adjesus, com o intuito de fazer discípulos, preparando melhor aos irmãos no ministério a que Deus concedeu ou irá conceder aos queridos na Igreja de Deus. Eu sou o pastor Evaldo de Oliveira Moraes, pastoreio a Segunda Igreja Batista Regular Maranata há 25 anos. Sou também professor do seminário aqui em Feira de Santana, no Instituto Bíblico, liderado pelo pastor Jorge Brito, na Segunda Igreja Batista Maranata. Eu estou como pastor já por todo esse período, organizei a igreja e era congregação como vocês, e desde 1998 que se tornou igreja, se emancipou. É um prazer estar aqui para trabalhar a escatologia bíblica. A escatologia bíblica, ela é fundamental para termos uma eclesiologia bíblica também, ou seja, o estudo da igreja, e também outras doutrinas da palavra de Deus. Por isso, há uma importância e um privilégio muito grande em se estudar esta doutrina. O Dr. Henry Clarence Thyssen, ele fala sobre a proeminência desta doutrina, destacando que é fato que ela tem lugar de destaque nas Escrituras, apesar do primeiro e segundo advento estarem frequentemente tão intimamente fundidos nas profecias do Velho Testamento, que fica difícil destacar uma promessa específica que trate somente da segunda vinda. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos esta verdade mencionada em mais de 300 vezes, ou seja, uma vez a cada 25 versículos do Novo Testamento, temos a presença de alguma menção à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Capítulos inteiros do Novo Testamento são dedicados ao assunto, como, por exemplo, Mateus 24, 25, Marcos 13, Lucas 21 e 1 Coríntios 15. Alguns livros praticamente só tratam desse assunto, tais como a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e o livro do Apocalipse. Quando nós chegamos para a definição de escatologia, a visão sobre ela, esta doutrina, este ensino, este estudo, é ampla, a visão é ampla. Temos a palavra grega escata, que quer dizer coisas últimas. Escatom é o futuro absoluto, e escatós é o último, e diz respeito também a Jesus Cristo, ou seja, tem relação com Jesus Cristo, quando ele mesmo diz que ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e também a última letra do alfabeto grego. Para pensarmos a escatologia, meus queridos, há um plano divino das eras. Então, Deus ele não criou o mundo sem um projeto. Então, quando ele criou tanto o mundo quanto o homem, ele tinha um projeto. E este projeto, ele ocorre através do dispensacionalismo bíblico, que é um sistema escatológico que gira em torno de uma chave hermenêutica móvel. Por isso nós temos algumas visões sobre o dispensacionalismo, mas ficamos entre elas, vocês poderão estudar na apostila ou dar uma olhada na apostila, nós ficamos com o dispensacionalismo revisado. Ele recebe esse nome porque ele procura revisar algumas ideias centrais do dispensacionalismo clássico, e ele aparece na década de 40 e tem como seus principais defensores o Dr. Alva McClain, o Dr. Charles Feiberg
e também o Dr. John Dwight Pentecost, mas o seu mentor principal é o Dr. Charles Hyde. Este tipo de dispensacionalismo apenas revisa o clássico, e é o primeiro, né, que vem com Scofield, principalmente com Scofield, Schaeffer e John Darby, mas ele não modifica a sua interpretação, a sua essência. Então, a crença é que há apenas uma nova aliança para Israel e a casa de Judá, como temos em Jeremias 31, 31 a 34, em Hebreus 8, de 9 a 13, em 9, 14 a 17, 10, 14 a 17 também. Entretanto, a aplicação desta aliança para o ministério da igreja. Então, não há um plano celeste para a igreja e um terrestre para Israel. O plano de Deus é um só. Israel era povo de Deus no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós encontramos judeus e gentios formando um povo de Deus, um novo povo de Deus chamado a igreja, conforme Efésios 2, de 11 a 22. Deus trabalha com Israel étnico, ou seja, Deus não esqueceu o seu povo. Hoje o povo de Deus é a igreja, mas há o povo de Deus étnico também, né? E na grande tribulação, ou no período tribulacional todo, tanto a tribulação como a grande tribulação, os gentios serão os benditos do meu Pai, que irão também possuir por herança o reino, conforme Mateus 25, de 31 a 46. Então, a visão do dispensacionalismo revisado é a mesma que a dos clássicos em relação ao trono de Davi, que é futuro. Nesse trono, o Senhor Jesus, ele irá reinar, ele irá reinar milenarmente e depois, passando o milênio, eternamente. Então, o dispensacionalismo revisado, ele leva em consideração aspectos espirituais aplicados à igreja a partir da obra de Cristo, que é uma mão: morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Há o dispensacionalismo também progressivo, que modifica um pouco a hermenêutica. Vocês poderão ler, depois podem manter contato conosco para tirarmos dúvida. E há o aliancismo também, que defende a teologia do pacto. Essa defesa ela é mais da teologia reformada. Eles creem que a igreja é o Israel de Deus. Só que à luz da Bíblia, a igreja não é o Israel de Deus. O Israel de Deus, em Gálatas 6, está fazendo referência o povo de Israel que se converte no período da graça. Então, a menção ali é esta. Então, essa teologia ela não é uma teologia correta, não é uma teologia coerente. Agora, quando pensamos na escatologia bíblica, ela nos faz percorrer a trajetória do plano dispensacional que Deus estabelece para a humanidade pelos séculos. Nesse projeto não há necessidade de pontuar o número das dispensações em si, ou seja, não há muita preocupação se são 7, se são 4, se são 5. Particularmente, nós olhamos e vemos que há fundamento quando se pontua a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e do reino. Mas o que é indispensável para nós dispensacionalistas não é isto. Para nós dispensacionalistas, o que é dispensável é o que pontua o Dr. Charles Hyde, a interpretação histórico-gramatical das escrituras a partir de uma hermenêutica consistente. O que é isso, pastor Evaldo? É olharmos para as profecias bíblicas relacionadas com a segunda vinda de Cristo como profecias literais. Então, isso é uma interpretação histórico-gramatical. Nós não espiritualizamos. Por exemplo, para nós o Apocalipse ainda tem muito para se cumprir. Para nós as profecias da Bíblia, elas dizem respeito a assuntos literais, por isso acreditamos que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra, enquanto o pessoal da Nova Aliança ou os da Teologia do Pacto não creem nessa nova aliança, ou nesse milênio literal.
Eles creem que isso tudo se cumpre já agora espiritualmente na vida da igreja e até materialmente na vida da igreja. Nós acreditamos que Jesus Cristo vem reinar literalmente. E a pergunta que nós deixamos é: se as profecias do Antigo Testamento relacionadas com Cristo foram cumpridas literalmente, e são muitas as profecias, são mais de 300 profecias relacionadas com Cristo, elas se cumprem literalmente. Por que que as da segunda vinda vão se cumprir espiritualmente? Se até o lençol que estava sobre Jesus, ele foi dividido em 4 partes. Se até os seus ossos não foram quebrados, cumprindo uma profecia de Salmos. Se profecias bem simples relacionadas a Cristo e a sua morte, ou a Cristo e o seu ministério, e Mateus usa bem para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E isso tudo se cumpriu literalmente. Por que que, quando pensamos na segunda vinda de Cristo, vamos espiritualizar passagens? Claro que há algumas profecias no Apocalipse, por exemplo, que têm figura de linguagem, mas quando tem, isso é explicado em outras passagens bíblicas, não só do Apocalipse, mas também de livros de gênero apocalíptico, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias e por aí vai. Em segundo lugar, a distinção entre Israel e a igreja. Então há necessidade, e isso faz grande diferença em fazermos esta distinção. A igreja é a igreja, Israel é Israel. No Antigo Testamento, depois que Israel foi fundado como povo de Deus, os gentios que quisessem fazer parte do povo de Deus e ir para a glória e serem salvos, eles teriam que se unir a Israel. Eles teriam que se circuncidar, eles teriam que fazer parte do povo de Israel. Então, Israel estava ali, seguindo a sua caminhada, e gentios eram salvos a partir dessa situação. Quando pensamos no Novo Testamento, judeus e gentios se unem a uma nova humanidade, se unem a um corpo, que é a Igreja de Cristo. Mas eles são diferentes, e o povo de Israel continua prosseguindo na sua caminhada rumo à pátria celestial. Nessa jornada, eles estão cegos por enquanto, porque eles se endureceram e acabaram rejeitando a Cristo. E por conta disso, mas Deus não rejeitou o seu povo, está lá em Romanos. Então vai chegar um momento em que nessa caminhada de Israel, que ainda não é correta porque não encontrou o Messias, eles vão se converter. Isso vai se dar no período da tribulação, quando a igreja já tiver sido retirada da terra. Então há um Israel étnico, há um povo judeu que está aí, nós conhecemos desde o seu retorno em 14 de maio de 1948, após passarem por duras provações, e uma das principais foi o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, do período de 39 a 45, de 1939 a 1945, eles ficaram numa situação difícil. Foram 6 milhões de judeus que foram jogados nas câmaras de gás, mas o povo de Israel sobreviveu e em 14 de maio de 1948 voltou à sua terra. Esse povo não está rejeitado. Agora, no período da graça, eles ainda creem em Cristo, alguns deles creem em Cristo, espalhados pelo mundo afora. Esse é chamado remanescente segundo a eleição da graça. Mas Deus ainda tem um trato com Israel. Deus ainda tem um pacto com Israel que vai se dar no período da tribulação, quando ele trazer a nova aliança. E aí, quando eles adentrarem o milênio, eles estarão recebendo a graça de Deus também para reinar. Mas receberão a graça de Deus no período tribulacional, como no Antigo Testamento todos eram salvos pela graça de Deus. Então há uma distinção entre Israel e a igreja. A igreja não é Israel. Outra coisa importante destacada por Hayre é que a glória de Deus na história da salvação também se faz presente. Então, na história da salvação, em todo esse processo,
a glória de Deus é que aparece. Então, o dispensacionalismo trabalha o relacionamento entre Deus e o homem, da criação do homem até o milênio de Cristo ou daquele sobre esta terra. No que diz respeito às dispensações, o doutor Scofield ele conceitua assim: uma dispensação é um período de tempo no qual o homem é testado na sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Para os revisados, dispensação seria o modo como Deus se relaciona com seu povo. Já o progressivo vê a dispensação como arranjo de Deus no progresso da história da salvação. Então, neste método dispensacionalista, podem-se notar as seguintes características de cada era. É o modo de Deus tratar com os homens, revelando a sua graça divina, como também retrata a sua sabedoria, ao mesmo tempo em que nos faz melhor entender seus desígnios. Por isso que o pastor Samuel Ladeira, ele disse que conhecer as dispensações é não somente ter uma base bíblica, mas também compreender muitos e muitos planos de Deus para os séculos do mundo presente e ainda do vindouro. Então é muito importante nós conhecermos o dispensacionalismo. É muito importante sermos dispensacionalistas porque é uma maneira mais tranquila de interpretar os períodos da criação até a nova criação, até o estado eterno. E dentro desse contexto, nós temos o arrebatamento da Igreja de Cristo. E este arrebatamento, ele é invisível, ou seja, por que invisível? Porque as pessoas do mundo não verão a Cristo, ele vem aos ares, mas não será visível, ele não estará a olho nu pelos habitantes da terra, mas a igreja vai vê-lo, porque vai se encontrar com ele nas nuvens. Então, a fase invisível é Jesus vindo arrebatar os seus nos ares e levá-los ao seu tribunal com o fim de galardoá-los. Então, a igreja de Cristo é arrebatada antes da tribulação, porque a tribulação é um período de ira de Deus sobre a terra e um período de trato de Deus com Israel. Como a igreja é diferente de Israel, ela é arrebatada antes de Deus tratar com Israel. Por isso que nós chamamos da fase invisível, que não consideramos uma vinda, porque Jesus não estará pisando na terra. Vinda mesmo, nós consideramos é a fase visível, quando ele virá no final dos 7 anos de tribulação para destruir o império do anticristo em Armagedon e julgar as nações vivas no vale de Josafá e implantar o seu milênio na terra. Isso está registrado em Apocalipse 16, versos 14 a 16, 19, de 11 a 21, e Joel 3, 2 e Mateus 25, 31 e 32. Analisando a fase invisível da vinda do Senhor, precisamos responder algumas questões. Primeira, o que acontecerá quando a igreja for arrebatada? Então, há as correntes que dizem que tem sua visão, né? Então, existem os pós-tribulacionistas que acreditam que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja no final dos 7 anos. A igreja passa pela tribulação, ela conhece o anticristo, passa pelo governo do anticristo, é perseguida e no final ela sobe e volta, né? Ela sobe e vem. Alguém chama de teoria do ioiô, né? Porque sobe e volta. É muito complicado dizer que Jesus sobe e volta, né? Ao mesotribulacionismo ou midi-tribulacionismo, que crê que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio, mas ela não passa pelos 3 anos e meio finais. É a teoria que crê que a igreja passa pelos primeiros 42 meses, mas não os 42 meses finais. Para ela, a teoria, a igreja vê a abertura dos 7 selos, Apocalipse 6 a 8, houve os toques das trombetas, das 7 trombetas, mas na 7ª trombeta, que eles dizem ou confundem com a trombeta de Deus, lá de 1 Tessalonicenses 4,16, confundem também com a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52, e aí eles dizem que Cristo leva a igreja. Não acreditamos nessa teoria. Há a visão pré-ira, que é muito parecida com o midi-tribulacionismo, só que ela adota que ela é do dispensacionalismo progressivo e ela vê o arrebatamento da igreja antes do derramamento da ira do Cordeiro. Eles creem
que eles creem em um arrebatamento iminente a qualquer hora, a qualquer momento, porém dentro da grande tribulação. Para eles, a ira de Deus não se manifesta nos 7 anos de tribulação, mas quase no final, na última metade da semana de Daniel, provavelmente nos 63 meses do período. Eles vão além do mid-tribulacionismo. Só que nós acreditamos que a ira de Deus, ela acontecerá no período dos 7 anos. Claro que no finalzinho a ira se acentua, mas ela acontece no período todo. Descansando sobre o método literal de interpretação das Escrituras, esta posição escatológica sustenta que a Igreja, ou o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana de Daniel. Afirma o doutor Dwight Pentecost, que é revisionista. E damos-lhe todo o apoio, aceitando esta doutrina como dogma de fé. A interpretação futurista do livro do Apocalipse favorece tranquilamente a teoria de que o arrebatamento se dará antes da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz que nós não fomos, que Cristo nos liberta da ira vindoura, né? Então, Cristo nos livra da ira vindoura. E a ira vindoura é a ira, não é o inferno aí. Nesse caso, a ira vindoura é a ira que se abaterá sobre a terra. Então, nós somos tirados antes dessa ira ser derramada. Quando a gente olha o Apocalipse, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E lá no capítulo 15, verso 1, fala das últimas taças que consumarão a ira de Deus. Então, se consumarão é porque já aconteceu alguma coisa antes. Então, desde a entrada do anticristo, no capítulo 6 em diante, nós temos a ira de Deus. E no capítulo 5, note que capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, de 13 a 18, fala do arrebatamento da igreja, né? E no capítulo 5 fala do período da tribulação. No versículo 9 diz que nós não somos destinados à ira. Nós não fomos destinados à ira. Então, nós não fomos destinados para passar por isso, porque a igreja precisa ser arrebatada antes. Porque a igreja vai casar-se com Cristo, ela é noiva. E durante o período lá em cima, nós temos os 7 anos de tribulação na terra, mas nós temos 7 anos onde o Senhor Jesus, ou quando o Senhor Jesus vai galardoar a igreja. Galardoar a igreja. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós seguimos a interpretação futurista. E pensando na interpretação futurista do Apocalipse, nós temos o Senhor Jesus Cristo emitindo a mensagem dele para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando a gente pensa nisso, temos 22 capítulos. O primeiro capítulo mostra o passado do livro, quando João, na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo, que se faz presente para dar ao apóstolo todo Apocalipse, ou todo o desvelar dos últimos dias. Então, o passado do Apocalipse está ali. Por isso que Jesus, no verso 18, vai dizer: escreve as coisas que são, as coisas que vistes, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. O futuro do Apocalipse começa no capítulo 4, mas no capítulo 2 e 3 nós temos o presente. Quando a cada igreja o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nesse período presente, até agora, desde o nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, Atos 2, até Apocalipse 4, nós temos o período em que a igreja está na terra. Então, até Apocalipse 3, 22, a igreja está na terra. No capítulo 4 já é o arrebatamento. Então, nós estamos vivenciando um momento em que o Espírito Santo está preparando a igreja para subir. Por isso é importante ouvir a voz dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 4, o futuro do Apocalipse desponta primeiro na frase:
As coisas que depois destas devem acontecer, no capítulo 4, versículo 1, isso é futuro. Em seguida, pelo arrebatamento de João, que pode simbolicamente representar o rapto da igreja. Ao lado deste capítulo, temos os 5, que enfoca a igreja no céu. Eles apresentam os querubins da glória. Os 2 capítulos são os 4 seres viventes também, ali aparece a igreja. Então, a igreja, diante dos 4 seres viventes que são anjos, ela é representada por 24 anciãos. E Jesus retrata a cena como o cordeiro que foi morto, mas que está vivo e pronto para abrir o livro da herança dos salvos e desatar os selos. Então, quando ele começa a desatar os selos, aí vem o capítulo 6. De 6 a 19, nós temos o período chamado de tribulação. Do capítulo 6, então, quando você lê capítulo 6 até o 19, você tem o período de tribulação, que começa com o anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, e Jesus Cristo, no capítulo 19, termina o período descendo dos céus, também assentado sobre o cavalo branco. O anticristo tem um cavalo branco porque ele não é só opositor de Cristo, o anticristo, mas o anti também significa em lugar de. Então ele também assume o lugar de Cristo na terra para que as pessoas o adorem. Quando a gente chega no capítulo 20, nós temos o milênio de Cristo, de 1 a 6. De 7 a 10, nós temos o julgamento dos anjos, inclusive ou especialmente Satanás. De 11 a 15, nós temos o juízo final. E depois disso aí, capítulo 21 e 22, nós temos o encerramento do livro, destacando o estado eterno com a presença no universo dos novos céus e da nova terra, onde habitam a justiça de Deus. Então, só a partir da hora em que Jesus desce em Armagedon é que a igreja surge na terra, dando a entender que a interpretação futurista se encaixa com o pré-tribulacionismo. Então, a igreja não aparece nos capítulos de 6 a 19 na terra. Ela só aparece na terra a partir do capítulo 19, né? Lá já no finalzinho, quando Jesus está descendo em Armagedon. Outro fator relevante para responder qual a época do rapto da igreja está na doutrina da iminência. E o que é isso, pastor? Doutrina da iminência. Quer dizer que nós não precisamos de sinais para ver Jesus voltar. Os sinais não são para a igreja. Jesus virá a qualquer hora, a qualquer momento arrebatar a igreja. Não esperamos sinais. Esperamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para estabelecer mais nitidamente a distinção no sistema dispensacional entre Israel e a igreja, há 2 expressões bíblicas: tempo dos gentios, que você pode ler em Lucas 21, verso 24, e Apocalipse 11, versículo 2. Então, esses gentios aí do tempo dos gentios, eles são incrédulos perseguidores de Israel. Isso vai desde a batalha de Carquemes, lá no Antigo Testamento, em Daniel nós vemos, do capítulo, do período, melhor dizendo, de 605 a.C. Então, ali se estabelece o Império da Babilônia. Então, em 605, nessa batalha de Carquemes, nós temos o Império Babilônico se erguendo. Então, desde aquele período, nós temos o Israel passando por cativeiro. Claro que não foi em 605, foi em 587, mas ali se estabelece o tempo dos gentios. Então, com Babilônia, depois com a Medopérsia, depois com a Babilônia de Nabucodonosor, a Medopérsia de Dario e Ciro, como também de Assuero, o esposo de Esté, o rei de Esté, e Artaxerxes. E nós temos também o Império Grego de Alexandre o Grande, e também de Antíoco Epifânio, e nós temos ainda o Império Romano dos Césares. Então, de lá do Império Babilônico até o Império do Anticristo, que vai perseguir Israel por 42 meses, numa grande tribulação,
E aí Jesus chama esse período de tempo dos gentios, Lucas 21, 24, até que o tempo dos gentios se complete. E quando é que eles se completam? Quando Jesus descer, Armagedon, ele termina o tempo dos gentios, na segunda vinda, na fase visível. E plenitude dos gentios, Romanos 11, 25 e 26. Plenitude dos gentios tem a ver com a completação do tempo dos gentios, e esses gentios aí é a igreja. Então a igreja nasce em Atos 2 só com judeus, mas depois ela se desenvolve para os gentios. Então, quando o tempo dos gentios se completar, aí todo Israel será salvo. Você pode ler Romanos 11, 25 a 26. Então, esses gentios, de plenitude dos gentios, são salvos da igreja na dispensação da graça, ou seja, do Pentecostes, do ano 32 até o arrebatamento, a parousia. Aqueles gentios de Nabucodonosor representam os ímpios que oprimem Israel desde o exílio babilônico, em 587, até o reinado da besta apocalíptica em Armagedon. Retrata esta verdade o pastor Samuel Ladeira, quando ele diz: tempo dos gentios e plenitude dos gentios não devem ser confundidos. O primeiro se refere a um longo período de tempo, ao passo que o segundo se refere de tempo mais curto. O primeiro se estende de Nabucodonosor à segunda vinda de Cristo, e o segundo se estende do Pentecostes ao arrebatamento. O primeiro começou nos dias de Nabucodonosor e terminará nos dias do Anticristo. O segundo começou com a vinda do Espírito Santo e terminará com a volta de Jesus para arrebatar a igreja e a saída do Espírito Santo com a igreja da terra, embora o Espírito Santo continue a atuar na terra durante os 7 anos de tribulação. Aí chegamos às 70 semanas de Daniel. Aconselho que você leia o que registramos aí, os 9 pontos para a interpretação do texto profético que são abordados por Alva McClain. Eu não vou me deter nisto por causa do tempo, mas vou lhes dizer que foram 70 semanas determinadas para Israel e essas 70 semanas são divididas em duas partes. Então tem um período de 49 anos, né, de 7 semanas, depois tem um período de 62 semanas e um período de uma semana. Então as 7 semanas e 62 se cumpriram com a morte de Cristo e a entrada triunfal dele em Jerusalém. Sua entrada triunfal fecha as 69 semanas. Quando ele entra ali naquele domingo, que a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos, aí termina a 69ª semana. Após o término desta semana, diz aí o ponto 6, você pode olhar mais tarde, depois das 62 semanas, aí está 70, mas é 62 semanas, que são 69, que segue as primeiras 7 semanas, ou seja, isto é, depois das 69, o Messias, o príncipe, será morto, e Jerusalém será destruída novamente pelo povo do príncipe que há de vir. Então aí Jesus Cristo é morto na sexta-feira do ano 32 e 38 anos depois, no ano 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, ele destrói a cidade e o santuário, cumprindo-se o que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso acontecerá ou aconteceu no ano 70, após as 69 semanas que se cumpriram na entrada triunfal de Cristo. E aí, depois disso, depois da entrada triunfal de Cristo, nós temos um período de tempo que nós chamamos de lacuna profética. É um período de intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Então, a última semana, que é de 7 anos, todos foram de 7 anos, todas as semanas foram de 7 anos. Então, na última semana será manifestado o anticristo. Então, no ponto 9, nós lemos: ao findar o período total de 7 semanas, será inaugurado um tempo de grande bênção, como nunca houve para a nação de Israel. Mas antes disso, no ponto 8, no meio desta 70ª semana, evidentemente violado o seu tratado, o príncipe que é vindouro fará cessar o sacrifício e judaico subitamente e precipitará sobre este povo um tempo de ira que durará até o fim da 70ª semana. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, começa a 70ª semana.
E o anticristo faz um pacto de Israel por uma semana, que são os 7 anos, mas no meio da semana ele quebra o pacto, ficando aí um período de 3 anos e meio finais, que é a última metade da semana, para ele fazer as atrocidades na terra, colocar o 666 junto com o falso profeta, colocar o sinal da besta, o nome que serão colocados na testa ou na mão direita, e eles vão começar a perseguir o povo de Israel também. Isso é chamado de grande tribulação, quando o anticristo rompe o pacto. Após esse tempo, vem um tempo de grande bênção, como nunca houve para a nação de Israel, é o verso 24 de Daniel. Então você vai ler Daniel 9, de 24 a 27, e vai entender melhor todo esse processo. Então, nós, dispensacionalistas revisados e clássicos, nós fazemos muito essa interpretação das 70 semanas de Daniel. Para o pessoal reformado que crê que a igreja é Israel, eles já acham que essas 70 semanas já se cumpriram, mas para nós, a última semana, os 7 anos ainda virão. E aí vem o estado eterno, ou melhor, o estado intermediário. E aí vocês também poderão ler, eu vou saltar essa parte. O que é o estado intermediário? É o período de tempo da existência do homem pós-morte, então até a sua ressurreição. Então, o período de tempo entre a morte do homem e a sua ressurreição é o estado intermediário. Jesus Cristo teve o seu estado intermediário. O seu estado intermediário foi da sexta-feira até ao domingo, às primeiras horas do primeiro dia da semana. E os ímpios, eles que morrem agora, estão no estado intermediário, e também nós crentes, os que já foram, estão no estado intermediário. No Antigo Testamento, todos aqueles que morriam, tanto justos como ímpios, são referidos como tendo ido para o Sheol. Então, só verificando o que diz o Dr. Bancroft, então, no Antigo Testamento, todos aqueles que morriam, tanto justos como ímpios, são referidos como tendo ido para o Sheol. Gênesis 37, 35, Salmo 9, 17 e capítulo 16, versículo 10. Na narrativa do rico e Lázaro, em Lucas 16, Jesus levanta a cortina e revela o fato de que no Sheol, ou Hades, Sheol é a palavra hebraica, Hades é a palavra grega, existem dois compartimentos. O primeiro, chamado de seio de Abraão, era a habitação dos justos, e então eram identificados com o paraíso. Jesus mesmo disse ao ladrão da cruz, ao Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso, que não era o terceiro céu, era embaixo, era no lugar de gozo, o seio de Abraão. Então o inferno era dividido em duas partes, lugar de tormento e seio de Abraão. Se nós compararmos com Mateus 12, 40, nós temos uma fala sobre Jonas no seio da terra. Por ocasião da ressurreição de Cristo, essa parte do Hades foi esvaziada de seus ocupantes, que foram transferidos para a direita de Deus, a destra de Deus. Efésios 4, 8 a 10, o cativeiro ali são os crentes. Comparado com 2 Coríntios 12, de 2 a 4, Salmo de 68, 18, Lucas 9, 11 a 12. A nova habitação dos justos atualmente é chamada de paraíso. É a esse lugar da presença de Cristo que o crente vai por ocasião da sua partida deste mundo. E é ali que o crente habita em comunhão consciente com Cristo, onde permanecerá também até a ressurreição dos justos. Ou seja, os crentes estão no terceiro céu até a ressurreição. A outra parte do Hades, ou Sheol, que era separada do paraíso pelo grande abismo, é a habitação das almas dos ímpios. É a prisão temporária onde os criminosos do universo são mantidos aprisionados enquanto esperam o julgamento do grande trono branco. Então, as pessoas que morrem sem Cristo hoje continuam descendo para o Sheol, que não é o inferno eterno. Então, no juízo final, elas vão ser jogadas no lago de fogo. Então, elas estão no Hades. É bom lembrar a história do rico e Lázaro, que retrata bem isso. Mas os crentes não estão mais no Sheol. Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, levou esses crentes para a presença de Deus. Sobre o bema de Cristo, a distribuição de galardões aos santos da igreja e a participação deles no arrebatamento, a teoria é parcialista, como imprópria. Então, a ideia, resumindo, sintetizando, é que os crentes, no momento do arrebatamento, os crentes mortos da igreja ressuscitam. Vale dizer, os crentes do Velho Testamento não ressuscitam nesse período. Então, para o arrebatamento, só quem sobe é a igreja, porque ela vai se casar com Cristo. Então, os crentes mortos ressuscitam
e junto com os crentes vivos da igreja, são arrebatados até a presença de Deus. Então, não tem lógica nenhuma a teoria parcialista defendida pelos pentecostais de que uma parte dos crentes sobe e outra parte fica. Uma parte fiel sobe e a outra parte que estiver fraca, né? Que não estiver bem, que não estiver vigiando ou esperando, essa parte fica. Só os preparados, entre aspas, sobem. Não, a Bíblia não ensina isso. A igreja vai completa, tanto crentes fracos quanto crentes fortes. Aí usam também aquela ideia do levado e do deixado. Você pode estudar na apostila e você vai entender melhor. Se tiver dúvida, pode passar para nós que Cristo vai arrebatar a igreja toda, mas os levados e os deixados não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, né? Levado como arrebatamento está no Evangelho de João 14, de 1 a 3, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então esse levado aí, vos levarei para mim mesmo, é um arrebatamento. A igreja é arrebatada para receber galardões. E aí nós devemos produzir obras de ouro, prata e pedras preciosas para termos as coroas. Quem produzir feno, madeira e palha, 1 Coríntios 3, de 13 a 14, vai perder galardão. Então, se tem gente que vai perder galardão, são fracos, né? E os fortes receberão galardão. Então, esses galardões vêm em forma de coroa. Coroa da vida para os fiéis, Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10. Coroa da glória para os pastores que sustentam a fidelidade, 1 Pedro 5,4. Coroa da justiça para os que amam a vinda de Jesus, 2 Timóteo 4,7 a 8. Coroa da alegria ao ganhador de almas, 1 Tessalonicenses 2,19 a 20. Coroa incorruptível por alto domínio, 1 Coríntios 9, 25 a 27. O cuidado do crente neste assunto é para que o seu galardão seja completo, segundo João versículo 8, guardado com toda a vigilância, Apocalipse 13, 11, ou seja, crente pode perder galardão, mas o crente não perde a salvação vem de Cristo para nós, o galardão nós produzimos para ele. Então, maravilhoso em tudo isto é que o orgulho do salvo será dissipado, e a humildade brilhará em seu ser, quando ele transferir a glória dessas coroas para Jesus, Apocalipse 4, de 10 a 11. Sobre o período de tribulação, nós temos a duração do período, de acordo com as 70 semanas de Daniel, o período é de 7 anos, dividido em duas partes. Primeira parte, Mateus 24, de 1 a 14, princípio das dores. São os primeiros 3 anos e 6 meses iniciais, também conhecidos como tribulação. A igreja não participa disto, ela já foi arrebatada, porque ela é arrebatada antes da tribulação, é o pré-tribulacionismo. A segunda parte é a grande tribulação, Mateus 24, de 12 a 29, são os 3 anos e meio finais, são mais horríveis, muito mais horríveis. Então, temos termos usados, vocês podem verificar, como 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vocês podem analisar. A natureza desse período é um período difícil, tem as características políticas, então nessa época ocorrerá o apogeu do tempo dos gentios, com o ressurgimento do grande Império Romano através da Babilônia, que é o leão, Daniel 7,4, da Medopécia, o urso, Daniel 7,5, da Grécia, o leopardo, Daniel 7,6, e de Roma, o monstro indescritível, Daniel 7,7. Quando você lê Apocalipse 13, de 1 a 2, esses animais reaparecem para mostrar que o Império Romano futuro do Anticristo, ele se associa a todas essas coisas, a toda a malignidade da Babilônia, da Medopécia e da Grécia e de Roma, para a besta subir do mar dos povos, é a primeira besta, vale dizer, a besta, o anticristo, no Apocalipse 13, nós temos a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O anticristo é a besta que sobe do mar e politicamente vai governar todo mundo, é o líder numa nova era. É o que nós vimos aí nessa época de pandemia, o clamor mundial por uma nova era, uma nova ordem mundial e um super-homem para governar o mundo, que seria o anticristo. Então, por isso, nós já vamos notando que estamos nos tempos finais. Características religiosas.
No começo deste período, a Babilônia religiosa, a Igreja Católica, igrejas evangélicas, outras religiões unidas, igrejas evangélicas apóstatas, religiões que se unem em ecumenismo para formar a meretriz, formar a grande Babilônia, a Babilônia religiosa que governará os primeiros 3 anos e meio. No meio do período, os 10 reis, ou seja, os 10 países europeus que se unirão ao anticristo, eles vão destruir a Babilônia religiosa. Então, a própria Babilônia política destrói a Babilônia religiosa. Daquela hora em diante, todos serão obrigados a adorar a besta. Apocalipse 13, de 4 a 8. A partir de então, a segunda besta, o falso profeta, trará agora a religião com o número, o sinal e o nome. Por isso a gente deve entender que o anticristo ele vai governar a terra e só vai implantar o número 666, o sinal, o nome, a partir da grande tribulação e não da tribulação. Características israelitas, nós temos, apesar do povo de Israel ser hoje nação organizada em constante progresso material, ainda não reatou as suas relações com o Deus de seus pais. Como nação, o povo de Israel vive como as demais nações pagãs, embora prospere política, militar e economicamente. Os sofrimentos e angústias, as perseguições e as guerras, porque tem passado através dos séculos, pouco significa em relação ao que está predito. Então, o que é que vai acontecer? A nação de Israel fará uma aliança com o anticristo, um pacto. No meio do pacto, o anticristo rompe, ela acha que esse sim é Jesus Cristo, mas depois ela vai se decepcionar. É importante que tenhamos a tribulação para essa decepção de Israel, para depois ela reconhecer quem é o verdadeiro Messias. Então, da metade dos 7 anos em diante, da metade da 70ª semana em diante, Israel vai fugir até o final, culminando com a batalha de Armagedon e Jesus Cristo vindo libertá-la. Isaías 63 e Apocalipse 16, 16. Não devemos ignorar também que no início da tribulação, 2 judeus pregarão vestidos de saco. Provavelmente Elias e Moisés. Como resultado da pregação deles, 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, à exceção de Dan, que parece que essa tribo é que dará o anticristo para a terra, prosseguirão com a obra, levando o evangelho do reino aos homens e muitos se converterão. Quando o Império Romano voltar ao poder, comprar e vender serão logo regulamentados com base na adoração ao anticristo. Por isso, nos 3 anos e meio finais, serão impostos aos habitantes da terra uma marca, um sinal, um número, que é o 666. A recusa a este sistema resultará na morte por guilhotina. É o tipo de morte que vai acontecer no período. Quem é o ator principal do período? É o anticristo. Esse título é dado só por João, mas ele também recebe o título de besta, em Apocalipse, besta que sobe do mar, e ele também recebe o título de chifre pequeno, de rei, feroz de cara. Daniel dá esses títulos, os irmãos podem estudar na nossa apostila. É relevante afirmar que o anticristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, por ele inaugurar a tribulação e ser seguido pelos cavaleiros vermelho, preto e amarelo, que não se identificam com Cristo, pois o Senhor dos senhores e Rei dos reis tem um exército cujos cavalos são de outra cor, branca, né? Apocalipse 19, 14. E do iníquo nesta terra, pré-tribulacionalmente, principalmente porque os 2 sinais dados por Paulo como precedentes do rapto da igreja englobam a manifestação do iníquo na terra, pré-tribulacionalmente, e não pré-tribulacionalmente, e não a presença prematura de Cristo neste mundo, antes das catástrofes que se abaterão sobre os seguidores do homem do pecado, do filho da perdição, né? Aquele homem da nova era aquariana. Assim, o anticristo, que é o filho da perdição, será o principal personagem na tribulação. Assentado sobre o seu cavalo branco, de Apocalipse 6, trará sobre a terra o sistema iníquo do mistério da iniquidade, detido no presente pelo Espírito Santo na igreja, mas revelado sobre a terra no futuro, assim que o rapto ou arrebatamento ocorrer. Então, quando Jesus vir, derrotará o anticristo, ele e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, que é o inferno eterno. Serão os primeiros habitantes do lago de fogo, eles irão ser lançados vivos, e depois dos 1000 anos será lançado o diabo e os seus anjos, Apocalipse 21, 20, de 7 a 10,
E dos versos 11 a 15, os últimos a serem lançados no lago de fogo serão todos os incrédulos, de Caim, primeiro incrédulo da terra, até o último a ser queimado no milênio, quando descer fogo do céu ali. O milênio, ele é literal. Tem uma posição que é espiritualizada, essa posição é a mais esdrúxula, que diz que a segunda vinda de Cristo ela pode ser que o milênio de Cristo ele pode ocorrer espiritualmente, né? Então não é necessário se acreditar nisto. Então, essa opinião vê o segundo advento cumprido na destruição de Jerusalém. Então, para eles, Jesus Cristo nem virá. Eles espiritualizam tudo, a vinda de Cristo, e espiritualizam o milênio. É uma posição não literal e acreditam que Jesus já veio quando houve fatos interessantes na história. Depois vem a posição pós-milenarista, que acredita que Jesus vem depois de um milênio, mas é um milênio que eles acham que se dará a partir da conquista dos corações das pessoas. Deus vai conquistando os corações das pessoas e tudo vai melhorando. É uma posição, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, essa posição foi caindo por terra. A posição mais problemática e que é perigosa é a posição chamada de amilenarista, do pessoal da teologia do pacto, da teologia da nova aliança. Aparece muito nas redes sociais, tem o Augusto Nicodemos Lopes, o Hernandes Lopes e outros que defendem essa posição. Ela diz que Jesus ele já está reinando. É um pouco diferente da pós-milenista, eles não creem no milênio, o pós-milenismo crê no milênio espiritual, eles nem creem no milênio espiritual, mas creem no reinado de Cristo nos corações das pessoas, não crê que o mundo vai melhorar, mas defende que Jesus Cristo ele já reina no trono de Davi desde a ascensão de Cristo, em Atos 2, até o retorno de Cristo. Cristo está reinando no coração, já amarrou o diabo espiritualmente, está reinando sobre a terra. Nós não cremos nessa posição que é espiritualizada. A nossa posição é a pré-milenista. A posição pré-milenista defende que Cristo retornará ao mundo literal e corporalmente, antes de começar a era milenar, e por sua presença será instituído um reino sobre o qual ele reinará. Nesse reino, todas as alianças serão literalmente cumpridas, o reino continuará por 1000 anos, e depois o Filho dará o reino ao Pai, e se fundirá com o seu reino eterno. As características desse período com relação às nações. No início do milênio serão julgadas por Cristo, chamado julgamento das nações. Ele se assentará no trono da sua glória, ou trono de Davi, para executar tal juízo. Mateus 25, 31 a 32. As nações aprovadas entrarão no reino e serão regidas por ele com vara de ferro. Salmo Messiânico 2, de 7 a 9. No tocante ao julgamento das nações, 3 coisas serão consideradas. O local é no Vale de Josafá, que significa que será na terra. A base é a atitude das nações com a mensagem dos mensageiros do reino, com os 144 mil, com aqueles que proclamaram, né? Mateus 25, 34 a 46. Serão as nações vivas que o Senhor encontrará durante a sua vinda. Os resultados: os retos entrarão no reino preparado desde a fundação do mundo. São as ovelhas. Mateus 25, 34. Os benditos do meu Pai. Os ímpios serão excluídos e sofrerão o juízo final e a condenação. São os bodes. Mateus 25, 41. São chamados de malditos. O remanescente judeu comporá com as ovelhas o núcleo milenar. São os pequeninos irmãos de Jesus. Mateus 25, 40 a 45. Em relação a Cristo, ele estará na terra pessoalmente, regendo com a igreja as nações através da vara de ferro. Quando você tiver vara de ferro nos Salmos e também Apocalipse, diz respeito ao milênio de Cristo. Cristo se assentará no trono de Davi, seu pai, e ocorrerá aí o cumprimento da nova aliança. Com relação à natureza, com relação à igreja, ela reinará com Cristo sobre as nações gentílicas, em relação à igreja. Aí você pode corrigir na apostila.
Com relação a Israel, ficará de posse da terra para sempre, Ezequiel 34, 28. Terá Davi como seu rei ou corregente ao lado do Senhor Jesus. Terá os apóstolos como juízes, Isaías 11, 26, sobre as 12 tribos de Israel. Com relação a Satanás, no início do período será amarrado, certamente os demônios serão presos com ele. No final do período será solto por um pouco de tempo. Com relação à natureza, será redimida ou regenerada por Jesus, Romanos 8, 20 a 22. E 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas e as 7 taças, elas são juízos que também melhorarão a terra, preparará a terra para o milênio. Aqueles dias serão semelhantes aos dias do período antediluviano. Talvez um só clima e pessoas podendo viver naturalmente 1000 anos. Os animais terão a sua própria natureza transformada, Isaías 11, 5 a 9, a ferocidade dos animais será retirada, a criança poderá colocar a mão na toca do basilisco, e também elas poderão pastar com os leões, passear com os leões. A chuva e a fertilidade do solo serão restaurados. Só fracassarão as colheitas para os rebeldes. Os homens terão longevidade de vida, mas haverá morte para os impenitentes durante o período, mas só morrerão a partir de 100 anos. Doenças diminuirão com a diminuição do pecado, mas não serão inteiramente afastadas. Finalmente, completar-se-á o reino milenário, o Senhor Jesus fará novas todas as coisas, criando assim novos céus e nova terra, onde habita ou habitará a sua grande e gloriosa justiça. Os novos céus e a nova terra findam a escatologia. À luz da Bíblia, o destino eterno dos salvos de todos os tempos não será o terceiro céu, mas a nova terra. Isso aí a gente pode discutir mais, é algo que é a ser analisado, vocês podem ler, mas conforme diz Pedro, nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a sua justiça. Então, os crentes em Jesus Cristo reinarão eternamente com Cristo na nova terra que o Senhor vai criar. Não é esta terra, mas é a nova terra que ele vai criar. A partir do capítulo 21 e 22 diz: vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. Então, nessa nova terra estará a igreja de Deus. Claro que a cidade nossa está nos céus, Deus preparou lá, mas ele vai trazer essa cidade, ela vai descer do céu como uma esposa ataviada para o seu marido, e essa cidade estará aqui na terra, é a nova Jerusalém. O tópico da profecia é a sublime esposa do Cordeiro, ela descerá do céu e se estabelecerá na nova terra. E aí temos a sua natureza, os seus habitantes, temos também a sua bem-aventurança, tudo isto que vocês podem ler e verificar sobre esta questão. E em relação aos seus habitantes, nós podemos só concluir com isto. Com base na Bíblia, mostra Thyssen que os moradores daquela cidade serão todos os crentes que pertencem à igreja. Apocalipse 21, 9. É um privilégio para os membros da igreja. Daí Jesus dizer, entre os nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior que ele, pois o precursor, em sua humildade, assume apenas a privilegiada posição que desfruta de amigo do esposo, João 3, 29. Vemos a superioridade de nossa condição como crentes na era da graça. Somos a esposa do Cordeiro, identificados com a nova Jerusalém, Apocalipse 21, 9 a 10. As nações salvas andarão na luz ou à luz desta cidade. Parece que a cidade será suspensa sobre a terra. Somos informados que os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. É isso aí, meus queridos. Que vocês façam um ótimo proveito deste estudo. Em nome de Jesus.